Nós já estamos aqui com a Lucileia Godoy, acertei agora seu nome, desculpa. Tranquilo. Seja muito bem-vinda. Você que é Obrigada. psicóloga, tem aí acompanhado esse novo desafio dos pais, não porque também dos filhos, né? Que estão aí vivendo esse novo mundo, essa nova fase que estamos vivendo, todo mundo aí longe da escola, as crianças, os pais tendo que fazer o papel de pais, agora de professores, de ajudantes, de auxiliares, ali tudo ali acumulado. Como tem sido de início? Atingiu as crianças? Teve uma mudança? Você conseguiu notar essa mudança real na vida aí dos seus pacientes ou até mesmo de alguns estudos que já tenhamos? Teve um impacto muito grande nas famílias de uma forma geral. Porque a criança ela se viu um tanto perdida no meio disso tudo, né? O pai e a mãe que de repente saíam de manhã para trabalhar, agora passam o dia em casa. Isso trouxe alguns pontos positivos, né, que a gente vai estar conversando, mas também trouxe pontos negativos onde aumentaram os atritos entre as famílias. Só para a pastora e para os telespectadores terem uma ideia, triplicou o número do meu atendimento, assim, deu chegar um momento assim de não tem nem vagas. Não tem. Tanto que teve a procura em razão dos atritos, né? Porque as famílias acabam que ficam todas juntas, não conseguem resolver ali, né, essas dificuldades e se veem numa situação que sem saída. Sem saída. Então a criança, o que eu posso falar de uma forma clara é que a criança se viu muito perdida, na verdade, né? Ela se viu dentro desse contexto. Ao mesmo tempo que ela se sente mais próxima dos pais, ela é mais cobrada, porque a cobrança da mãe não vai ser igual a da professora, né? Exato. A mãe já vai ir para cima com todo o direito, né? De coagir. Como é que você não entendeu isso? Criança, Como que você não entendeu? Eu já te expliquei 5 vezes, você não entendeu ainda. É bem assim, não é? Exatamente. Eu não quero mais, agora você se vira sozinha. Isso. Esse teu pai que não ajuda. Geralmente frases assim surgem. Prontas, né? Essas frases clássicas, que a mãe joga a culpa no pai, o pai joga a culpa na mãe, isso. E aí fica essa briga e o filho fica ali no meio perdido, sem saber o que fazer e até mesmo sem entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Porque dependendo da idade, ele nem entende muito o que está acontecendo. Não entende. A criança ela começa a ter uma noção total dos acontecimentos a partir dos 10 anos. Claro que isso não é regra, né? Tem algumas crianças antes, outras depois. Mas ela passa a ser um mini adulto. Então essa criança ela precisa participar do que está acontecendo na casa. E os pais nem sempre conversam, né? Os pais vão levando, né? A criança uma hora descobre o que está acontecendo. E não é bem assim. O filho precisa participar dessas mudanças que estão acontecendo dentro de casa através de uma conversa. As famílias que sentaram, que conversaram com os filhos, que explicaram, acabam enfrentando tudo isso com uma certa facilidade, né? Então, o seu primeiro conselho seria, então, que essas famílias sentassem Isso. e, independente que seja agora da questão da pandemia, a questão desse isolamento social, independente do que seja, uma mudança na família, algo que esteja acontecendo, que seja de importância, a criança ali, a partir dos 10 anos, ela já vai ter condições de digerir, condições de entender e ela tem que ser participada? Sim. Mesmo sendo um problema assim delicado, mesmo sendo uma situação, ela tem que ser participada? Mesmo sendo um divórcio, seja um caso de uma doença terminal na família, a criança ela precisa participar. O que eu percebo muito é os pais tentando proteger a criança e nessa proteção os pais não falam. E a criança fica perdida, ela não sabe o que está acontecendo. E em muitas situações, ela vai puxar isso para ela em forma de culpa, porque ela não sabe o que está acontecendo, não entendendo, não entende. pensa que até que é culpa dela. É culpa dela. Né? O pai e a mãe estão brigando porque ela não está conseguindo fazer a tarefa, a culpa é dela. Então, ela vai puxar muito isso para dentro dela. Né? E isso é algo que tem um reflexo durante a vida toda, né? Toda. É o que a gente sempre procura dizer e procura falar, e vocês ainda como profissionais aí da psicologia ainda falam mais, porque tudo aquilo que vem na infância, na primeira infância, na segunda, em tudo aquilo que vai ter essa formação, isso tudo é absorvido e reflete a vida toda, né? Sim, muitos comportamentos, eu vou citar um exemplo, né? Uma criança que ela é muito cobrada na infância, os pais gritam muito com ela. A tendência de no futuro ela ser aquele funcionário ou até mesmo aquele chefe que explode muito fácil,
tem um grande reflexo dessa infância onde ele recebeu esse ensino. Daquilo que foi construído, Ele vai né? Na infância, ele vai reproduzir exatamente, depois. Exatamente. É verdade. Então, é a respeito da pandemia. O que esse pai, essa mãe, o que eles podem fazer para fazer o que essa rotina, essa nova rotina, ela seja de uma forma mais fácil, ela seja minimizada nos seus problemas? Porque a gente sabe que vai ter o problema, né? A gente sabe que é impossível não haver ali os choques, não haver ali esses problemas que acabam tirando um pouco a paz. Como, por exemplo, só tem um computador em casa, mas tem 3, 4 pessoas que precisam usar. Não tem um silêncio, tá? Ele precisa estudar, tá na hora da aula, tá online, mas não tem o silêncio. Tem tantas coisas que acontecem e o que essa família pode fazer para minimizar esses problemas? Sobretudo o respeito, né, pelo outro, esse olhar, essa famosa palavra chamada empatia, que é eu me colocar no lugar do outro, é importante dentro das famílias, né? Claro que existem meios para minimizar isso, que seria o uso do fone, a criança de repente coloca um foninho de ouvido e consegue participar da aula. Mas acima disso, desses recursos, é importante que a família respeite essa pessoa que está trabalhando, essa pessoa que está ali estudando, porque o que ocorre muito? Eu respeito quando é o meu momento, quando é o teu... dê um jeito, e não é assim que funciona, isso vai gerar muito atrito. Já é uma forma até de educar, né? De ensinar que tem que respeitar o outro e para você também ter o respeito. Exatamente. Né? Eu vi uma reportagem esses dias sobre uma menina que estava estudando e a casa muito simples mesmo, mas a avó tinha o maior respeito com a menina, né? Não havia, a menina não tinha um espaço, a menina estava estudando em cima da mesa, porque mesa, sala, cozinha, tudo junto, com o quarto, tudo. O que separava era um móvel. Mas o respeito da avó em relação àquela menina traduz tudo o que a gente tenta passar. Porque às vezes não é o ambiente em si, é o comportamento da família que precisa mudar, né? Então, a minha dica é, olhe para aquela criança que está estudando e lembre-se que você também já precisou desse tempo, desse respeito. Então, sempre se colocando no lugar do outro. Acho que essa é uma dica muito valiosa, né? Sim. É a questão da empatia, como você falou. É você sentir, se colocar no lugar do outro, você sentir o que o outro está sentindo, procurar, né, ver com os olhos. E a gente sabe que as crianças estão perdidas, que as crianças estão, assim, de uma maneira muito confusa. Se nós, né, demoramos para entender tudo o que estava acontecendo, muitos de nós ainda estão absorvendo toda essa situação. Imagina uma criança que ainda não teve tanta experiência, não teve tanta coisa assim para poder desenvolver esse entendimento, como que elas também não estão vivendo. Então, acho que esse respeito, né, da irmã com o irmão, do irmão com outro irmão, do pai para a mãe, de todos ali da família envolvidos, eu acho que isso já é um start muito bom para minimizar todos os problemas. Isso, você falou uma palavra importante, envolvidos, né? Esse envolvimento, ele vai traduzir o que é necessário nesse momento, porque também não adianta eu deixar o meu filho estudando ali, se vira. Eu não lembro disso porque eu já estudei isso faz muito tempo, agora é a tua vez. Então, aprende aí. Aprende aí. Não tem como. Então, precisa ter esse envolvimento. Se o filho precisa, olha filho, a mãe está aqui, se você precisar de mim, me chama, né? O pai também. Então, delimitar esses espaços com respeito, esse é o caminho, né? Envolvimento e respeito ao mesmo tempo. Exatamente. E os pais, eles também têm vivido ali momentos difíceis, né? Alguns no desemprego, alguns que tiveram a diminuição do salário porque estão em home office ou estão suspensos. A gente sabe que tantos problemas que tem acometido, como você também falou, os problemas familiares, que também a gente pode entrar um pouquinho nas questões dos divórcios, que a gente sabe que também aumentaram muito agora na pandemia. Então isso, os pais têm que entender que isso reflete na vida dos filhos e de uma forma muito sábia, tentar minimizar esses reflexos na vida dessas crianças. Porque quanto mais a gente faz, nós somos adultos, então nós temos que absorver e impactar ao menos a criança, né? Isso. Você sabe que a orientação que eu dou aos meus pacientes é: não tome decisão nenhuma agora,
sabe? O pessoal que está querendo se divorciar, espera um pouco, gente. Não dá é um hora. tempo, não é hora. Não é hora. Porque você tomar decisões em momento onde as tuas emoções estão afloradas, não é um bom momento, né? Você pode tomar uma decisão totalmente pela emoção que você venha se arrepender depois. Então é momento de parar, de pensar. Ontem ainda eu atendi uma pessoa e eu falei para essa pessoa, olha, vamos aí, eu vou te dar uma semana até a próxima sessão para você ver exatamente o que você quer. Porque eu não vejo pessoas decididas a se divorciarem, eu vejo pessoas perdidas. Cansadas. Elas não sabem o que fazer no meio de tudo que está acontecendo. Aí acha que terminar o relacionamento, cada um pro seu canto, os problemas vão cessar. Mas exatamente. esses problemas vão cessar, mas os outros vão aparecer, né? Começam outros, aí quando envolve filho, é esse filho que vai sentir a falta da mãe, do pai. Então vai acarretar muitos problemas pós isso, né? Vamos então, ter calma. Calma. Tenha calma, que é o momento da calma. Vai passar. Isso, não toma decisão nenhuma agora. Agora não, vai passar. Tem gente querendo sair de emprego porque não está satisfeito e isso agora acentuou muito na pandemia. Então, calma aí um pouquinho, né? Esperar um pouco. Deixa a pandemia passar. Né? E aí tomar as decisões que podem ser definitivas na vida e podem ter consequências que não teria se não tivesse a pandemia. Então, vamos esperar a pandemia passar para a gente poder tomar decisões acertadas. Verdade. Claro que tem pessoas que empreendem nesse momento, né? Sim. Algumas pessoas dão a volta por cima e esse momento é o momento ideal para empreender. Mas eu estou falando daquelas pessoas que estão bem empregadas, né? Que não foram mandadas embora, têm família. Então, segura aí um pouquinho. Um pouco de espera. E sobre as crianças, como que esses pais eles podem fazer uma rotina? É importante ter uma rotina? Assim, de manhã a criança acorda, tem a rotina, aqueles momentos são de estudo, agora nós vamos brincar, agora nós vamos fazer isso, aquilo, ter esse envolvimento dos pais, porque assim, mudou tudo, né? A gente sabe que mudou tudo, como você disse no início, os pais iam para o trabalho de manhã, voltava só à noite, às vezes a criança ia para a escola de manhã, mas à tarde ficava com um amigo, um vizinho, cuidando, aí depois ela ouvia de manhã e depois ela tinha toda uma rotina, os pais também, se encontravam só às vezes à noite na hora do jantar. Então hoje não, hoje às vezes os pais estão convivendo, os filhos convivendo, é importante haver uma rotina, acredita que essa rotina ajuda, maximiza essa situação, que a gente possa deixar de uma maneira mais agradável? A rotina é importante até para o desenvolvimento psicológico da criança, né? Isso vai estabelecendo uma ordem na criança, uma ordem mental, uma ordem emocional e automaticamente uma ordem comportamental. O único problema é quando essa rotina passa a ser uma obrigação. Aí ela perde a graça. Porque tudo pra gente, quando você faz e você segue uma rotina, você se organiza. Mas quando passa a ser uma obrigação, onde tem muita cobrança, isso perde a graça. E é o que tem acontecido muito com as crianças. As mães têm cobrado, a criança não tem, algumas crianças não têm horário nem para brincar, porque agora é mais exigido, porque as aulas são online. O que eu devo pensar? Se nem os professores estão conseguindo passar tudo o que eles têm para a criança, devido aos tempos das aulas, devido ao fato de não conseguir dar explicações suficientes para sanar dúvidas nas aulas online, quanto mais essa criança vai conseguir produzir. Então, caiu muito a porcentagem de produção dessa criança. Isso precisa ser levado em conta com os pais. Eu sou a favor de uma rotina, desde que essa rotina respeite o tempo dessa criança, o ânimo dessa criança. Chegou um momento que a criança cansou, ela não quer mais olhar para a TV, ela não quer mais estar ali. É importante a mãe perceber e, de repente, dar uma água, sabe? Estar atenta. Claro que essa não é a realidade total do nosso país. A maioria das mães continuam trabalhando e muitas externas, né? Não estão em home office. Mas as que podem, né, perceber o cansaço da criança, não colocar a criança na frente de uma televisão com fome, a criança não vai prestar atenção, então são cuidados básicos que a gente precisa ter. Mas até aquelas que não estão com a mãe, porque a mãe está trabalhando, mas ela sempre tem alguém que cuida. Verdade. Né? A tia, a avó, uma pessoa que é paga para cuidar, às vezes uma vizinha que cuida e ela dá uma ajuda. São tantas que tem assim, né? Que acaba ajudando a vizinha com um pouco que ela recebe. E elas dão um jeito, porque está sem creche, porque precisam trabalhar. Então elas precisam ter esse cuidado de orientar a quem está ali. Né? Para dar esse tempo, para separar essa rotina, para que eles possam ter um desenvolvimento
momento satisfatório ali Exatamente. da sua vida, né? Do seu tempo escolar também. Exatamente. Então, essa pessoa precisa estar atenta ao que está acontecendo. Infelizmente, isso não é a realidade geral do país. Muitas crianças não têm nem acesso à internet, por isso que alguns Sim. governos estabeleceram aulas via televisão, porque a criança acaba tendo um acesso maior. Sim. Mas é importante sempre essa observação. Nunca precisamos tanto observar o outro como hoje. O nosso olhar, ele precisa estar atento a isso. Exatamente. E essa questão das crianças que têm vivido todo esse momento, né? Se a gente percebe que essa criança está abatida, ela não consegue, ela não tem interesse em assistir às aulas, essa mãe ela já tentou de tudo, ela já tentou de todas as formas que a criança assista às aulas, mas ela percebe que a criança não vai, que a criança não desenvolve, que a criança não quer se envolver, não consegue se prender ali. Essa mãe já tentou de tudo, essa avó, essa tia, quem está ali, tentou de tudo e não conseguiu que essa criança desenvolvesse durante essas aulas que estamos tendo online. Tem alguma coisa que essa mãe desesperada, esse pai desesperado que está nos assistindo agora, eles possam fazer para incentivar, para cativar, para algo que possa fazer para salvar esse período escolar? Se esse pai e essa mãe estão totalmente empenhados a isso, existe uma forma prática de se trabalhar com isso, né? Eu posso ensinar uma criança quanto é 2 mais 2, dizendo assim, olha, 2 mais 2 são 4. Ou eu posso pegar 2 pedrinhas, mais 2 pedrinhas e falar com a criança, vamos brincar o jogo da soma? Então, olha aqui, ó, temos 2 pedrinhas, mais 2 pedrinhas. Quanto que dá essa mais essa? Ah, mamãe, isso aí, 1, 2, 3, 4, vai dar 4. A mãe, além de estar trabalhando essa questão da aprendizagem, está estabelecendo um vínculo também com a criança. Porque a criança ela vai olhar aquilo ali como uma brincadeira. Então, esses jogos lúdicos são muito importantes para essa criança. Eu indicaria isso. A criança não quer ficar na frente da TV ou do computador, mas ela precisa entregar um resultado para o professor. Isso. Então, os pais trabalharem de forma lúdica com essa criança, porque vai estabelecer um vínculo e a criança vai passar a ter um gosto maior por essa aprendizagem, né? E esses que já não são crianças, que já estamos ali nos pré-adolescentes, né? Que eu acho que, sinceramente, eu acho que esses são os mais difíceis. Porque como prender um pré-adolescente que acha que na malandragem ele já pode levar essa escola, ele não precisa assistir, ele não precisa fazer nada. O que esse pai, essa mãe faz com esse adolescente? Conversa, vai ter que conversar. Por quê? Eu falei para você que a criança, a partir dos 10 anos, com 10 anos, ela já é um mini adulto. Ela já tem uma compreensão de tudo que está acontecendo. Então, assim, existem bimestres, existem notas e existe um ano que precisa ser validado. Eu, particularmente, não sou a favor de invalidar o ano escolar. Por que eu não sou a favor? Quantas crianças levantaram cedo, ficaram na frente de um computador, né? Eu tenho filhos adolescentes em casa, eu tenho gêmeos, né? O Lucas e o Gabriel, e tenho também a Estela. Mas o Lucas e o Gabriel, eles levantam, eles têm que assistir aula, tá lá a cobrança da escola, tem que assistir, tem que produzir os materiais, os trabalhos, tem que fazer prova. E assim, eu vou pegar todo esse ano e simplesmente eu vou chegar para os meus filhos e vou dizer, olha, vocês levantar de manhã não valeu nada, vocês ficarem conectados não valeu nada. Então, eu não sou a favor disso. Eles vão olhar com muita esforço. Exatamente. Então, esse ano já está difícil, vai ficar pior na compreensão deles. Certo. E no caso do pré-adolescente, que está aí com 10, 11 anos de idade, é a mesma coisa. Então, é importante que os pais sentem e conversem. Explique as consequências, né? Aquilo que se ele não fizer, a consequência que vai ter. E deixar bem explicado que, né, porque que ele tem que fazer. Porque nenhuma criança quer reprovar de ano. Não. Claro que nós vamos ter casos atípicos. Nós vamos ter aquela criança que na escola já não produzia, né? Que já ficou em suspensão porque não ia para a escola. Sim. Mas são casos atípicos. 80% da turma quer passar de ano. Claro. A gente não quer reprovar. É próprio do ser humano, nós não queremos ser reprovados em nada, muito menos no ano escolar. Exato. Né? Então, a conversa para o pré-adolescente, uma conversa, mostrar como estão as notas. Olha, as tuas notas estão assim, se você não melhorar vai ficar assim, e sempre propondo uma ajuda, né? Essa compreensão.
Olha, muito boa a sua presença aqui. Obrigada. Eu fiquei muito satisfeita com as suas explicações e é tão bom a gente refletir e pensar, né? Sim. Em tudo aquilo que as nossas atitudes, como família, como pais, aquilo que tem um reflexo na vida tanto das crianças como também na vida dos adolescentes que serão adultos. Sim. Estamos formando ali aqueles seres que serão aquele futuro, né? Exatamente. Aqueles que vão fazer o bem para o mundo amanhã. Exatamente. Então está na nossa responsabilidade, a gente tem que ter esse cuidado. Eu costumo dizer que se você quis ter filho, se você quer ter filho, você tem que saber que a responsabilidade é sua. Exatamente. Você tem uma responsabilidade, você colocou um serzinho no mundo, então que você cuide com todo carinho, com todo amor e com toda a paciência. Porque às vezes o que acontece, a mãe ela não tem a paciência. Exatamente. Ela quer ser mãe porque ela tem o sonho de ser mãe, mas ela não tem paciência. Exatamente. Não é? É uma coisa que eu fico observando às vezes a mãe nervosa, a mãe, meu Deus, se você não tem paciência, como é que você vai ter filho? Então tem que entender que criança ela demanda paciência, ela demanda aquela, né, aquela longanimidade de você ter. É um ser em construção, né? Exatamente. Então foi muito bom ter a sua presença aqui. Você é queridíssima. Já te convido para voltar mais vezes. Obrigada. Tem muitos assuntos para a gente conversar e tenho certeza que será uma bênção sempre. Ai, que bom, pastora. Eu fico muito feliz, né? Eu sempre gosto, dentro da minha área, eu sou apaixonada pelo que faço. E eu estou sempre à disposição para conversar com você, né, e com todos aqueles que tiverem interesse em ouvir. Deus abençoe sua carreira e seu consultório em nome de Jesus.